E você, acha que tem relação bomba aberta com temperatura elevada? Nesse vídeo de hoje vamos explicar melhor essa relação e o porquê o motor 4D56, que é esse motorzinho aqui, equipado em L200 e Pajero 2.5, né? O famoso motor chaleira da L200 e Pajero. Por que ele não aceita desaforo igual as outras caminhonetes, igual um MWM, um Camis da vida, né? Então, já deixa aquele like pra gente saber que você tá assistindo e tá gostando do conteúdo do canal. Senta no sofá, fica confortável, ou onde você estiver, seja até pelo celular ou tablet, e vamos a mais uma explicação sobre bomba aberta e temperatura na L200 e Pajero. Chama! Você que acompanha o canal já deve se lembrar que há um tempo atrás eu mexi dessa danada aqui, ó. Eu peguei e abri ela um pouquinho para fazer alguns testes, né? Que a gente faz, né? A gente executa algumas coisas para poder ter alguns resultados e passar para vocês. A minha marcação tá ali embaixo, ó. Tá bem aqui nesse no pé dela, tá vendo? Aqui nesse pezinho aqui, ó. Ela tava andando bem, tá ok, tava perfeita. E eu falei, eu vou abrir um pouquinho a bomba, por quê? Pra mim poder ter resultados diferentes, né? Pra mim poder saber como ela vai se comportar abrindo a bomba, qual vai ser o resultado, né? Então vamos pôr assim, se eu tinha lá um XY de velocidade e um XY de temperatura e também de consumo, quando eu dei 2 toques para trás, né? Toque que eu falo é assim, vamos pensar em 1 milímetro dividido em 10, tá? 1 milímetro você divide ele em 10 partes. Eu dei 0,2 para trás, 2 décimos, eu abri a minha bomba 2 décimos, tá? Então em 1 milímetro eu afastei 2. Cara, minha pressão de turbo foi quase 2 quilos. Então ela estava regulada num X, minha pressão de turbo aumentou significativamente, tá? Ah, Will, como assim? Quando você aumenta o fluxo de diesel, né, saindo da bomba, vamos dizer assim, queimando nos cilindros, ela começa a fumaçar. Se você, por exemplo, se você não aproveita totalmente esse diesel, ela começa a fumaçar preto. É legal? Porra, é top, é legal você ver caminhonete fazendo fumaça. É agro, né? É legal, você sabe o que eu tô querendo dizer. Escapamentão direto, aquela fumaceira. Só que o motor de injeção indireta não aceita muito bem isso. Porque a queima do cilindro não é feita na cabeça do cilindro, ela é feita na anticâmara que fica no cabeçote. Então automaticamente a temperatura também sobe. Se você tem uma mistura muito rica, com bastante combustível, a temperatura tende a subir, tá? Aumentar a temperatura. Aí você tem que fazer upgrades de sistema de arrefecimento, bomba d'água, uma caralhada que não precisa. Porque eu conheço que a caminhonete está com problema de turbo só de olhar e pelo som. Porque eu já sei, só de olhar a cor da fuligem que está saindo do escape, eu sei se está faltando turbo ou não. Entendeu? Porque quando você dá pressão, né, aumenta um pouquinho o tiquinho da bomba, você tem que também equalizar essa questão do turbo. E no caso, quando você está com a bomba muito aberta, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir o turbo, porque senão ele dá overbust. Porque a turbina da L200 foi feita para trabalhar com um limite ali, com 1,5 kg, vamos dizer assim. Lembra que eu falei que pressurizou muito mais o meu turbo? Chegou quase 2 kg. Ela roda tanto que ela não consegue mais mandar ar para dentro do cilindro, que aí dá falta. E aí vai injetar muito diesel, o carro vai ficar muito forte de saída, só que de final começa a esquentar. E o final que eu tô falando esquentar, porra, começa a andar pra caralho, entendeu?
qualquer pisadinha você tá 140, 150, 160. Só que aí começa a temperatura 100, 105, 110, 112. Entendeu? É isso que eu tô falando. Por isso que eu falo que motor de injeção direta não foi feito para rodar com bomba aberta. Entendeu? Já no MWM da vida, se você coloca um pouquinho mais de diesel ali, abre um pouquinho a bomba, pô, o carro fica excelente na saída de média, de alta. Você entendeu? Já no injeção indireta não. Por isso que muita gente derrete o cabeçote de L200 e Pajero por conta disso. Abrindo, avanço, jogando ponto de injeção muito mais adiantado, ou atrasa um pouco para poder fazer fumar e por aí vai. Então ela até funciona igual um reloginho. Esse motor, igual eu falo pessoal, ele é um Fusca. Só que mesmo assim a gente vê que muita gente arrebenta Fusca, né? Arrebenta motor boxer, que é a coisa mais fácil de mexer do mundo. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o Fusca das caminhonetes. Muito fácil de mexer, peça barata. Só que tem uns cabeças de bagre que não entende isso. Desde dono até mecânico. Infelizmente. Quantas vezes proprietário já pediu para mim, eu quero deixar ela melhor e quero abrir um pouquinho a bomba para poder, né, fazer uma fumacinha. E aí eu tenho que ir contra o dono até e falar, não funciona, isso não dá certo. Isso vai acontecer isso. Eu não quero ser o responsável por arrebentar o seu carro. Né? E por fazer essa preparação, que hoje eu estou dando esse relato. Ela estava consumindo demais, tá? Então a gente usa isso aqui como laboratório. Para quê? Para poder oferecer um serviço para vocês de qualidade e uma coisa duradoura, né? Vocês sabem, tira pelo nosso atuador mecanizado, né? Que vocês sabem aí, é 1 ano de garantia na peça, tá? Então você manda o seu, a gente tem algumas peças prontas, no mesmo dia a gente já reenvia para você, né? Você vai chegar, vai instalar, a gente vai te orientar como você vai proceder, como você vai regular. Adeus solenoides, turbo 100%, quem manda é seu pé, tá bom? Só que aí em contrapartida, você também vai ter um carro que você nunca teve, certo? Rota 67 não é oficina comum, Rota 67, preparação e performance. E de um tempo pra cá, eu venho observando que algumas vezes, quando eu saio, né, que o dia tá um pouco quente. Quando eu falo quente, é 30 graus, 35 graus, 42 graus na pista. Minha temperatura tava ficando um pouco alta. O que é um pouco alta? Geralmente eu tô andando, ela ficava 84, 87, subia até uns 90, ligava o eletroventilador, caía para 87, desligava de novo. E isso independente se tá ar-condicionado ou não. Com ar-condicionado caía até mais, porque eu tenho 2 ventiladores aqui na frente. O que tava acontecendo? Andava pra caramba, isso eu não posso negar. Porra, pneuzão quase 32 polegadas. Quem já viu ela de perto sabe a altura que ela tá, né? Beleza. Só que eu tava notando que qualquer coisinha que eu pegava um pouco mais, vamos dizer assim, quente na rodovia, dia quente, ela se mantém qualquer coisinha, uma retinha subida, 87, 90, 92, 98, 100. Mas não é possível um negócio desse, tava perfeito. Eu até encanei que tinha sido o guincho que eu tinha colocado aqui. Eu até falei, cara, será que foi o guincho que fechou a frente ali, não tá refrigerando e tal? Beleza, fui lá, fiz upgrade. Fui lá, meti um Company radiador. Vou mandar um abraço lá pro Tony. Meti um Company. Cara, isso aqui, sem dúvida, isso aqui uma troca térmica excelente, tá? A água vem, nosso sensor, vou mostrar onde tá o sensor, onde que ele tá aqui, ó, perto da bomba injetora, tá vendo? Bem na saída do cabeçote. Então, ele lê a água instantânea, é o que tá saindo do cabeçote. Tava saindo a água ali com 92, 97, 98. E eu coloquei um sensor lá na saída do radiador, lá embaixo. Tem outro sensor também, tá? Cara, lá tá entrando com 82. Quer dizer, tá perdendo muita caloria aqui. Qualquer brisinha que bate já é o suficiente para tirar. A hora que o eletro entra, porra, isso aqui cai muito mais. Então a água não era o radiador, não era a troca térmica, não estava comprometido, porque eu fiz o upgrade aqui, né? Então eu falei, cara,
não é a água que está retornando para o bloco. Então pode ser alguma coisa no motor. E aí numa certa viagem, o que eu percebi? Que a temperatura de óleo, até expliquei isso em outro vídeo, a temperatura de óleo estava subindo bastante. O que é subindo? Se a temperatura de óleo sobe, o óleo afina, certo? Se o óleo está quente dentro do motor, ajudando a retirar a caloria, ele não estava dando tempo de esfriar aqui no radiador de óleo. Consequentemente, a minha pressão caía. Eu estava acostumado a trabalhar com 3,5 bar. Quando eu fui ver, a pressão estava trabalhando em 2,5 bar, quase 1 bar a menos. Então eu falei, tem alguma coisa errada. Quando eu melhorei o arrefecimento da água, essa pressão continuou nos 3. Só que quando você pisava, que a água subia, né, a temperatura da água subia, a pressão do óleo caía. Então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa um pouco fora. Tentei de tudo. Coloquei aletas, melhorei a entrada frontal, só que tinha alguma coisa ainda que estava fora. E aí foi a última coisa que eu tentei agora. Foi fechar um pouco a bomba, tá? Dar uma secada nela. Voltou o que era antes, tá? O consumo estava excessivo também. Na cidade já estava fazendo em torno de 6,5, 7. Enquanto na cidade ela fazia 7,5, 8, tá? Então agora eu dei uma secada nela. Porra, caiu demais. Ela ainda continua andando bem, só que já não patina tanto de segunda. Antes eu jogava a primeira, saía um pouco esticado, eu mandava uma segunda, cantava pneu. Agora ela não tá fazendo mais isso, quer dizer, perdeu um pouco a força, perdeu um pouco a cavalaria, tá? Consequentemente, está demorando mais para subir a temperatura. Eu retirei a válvula termostática dela. Agora ela está diretão de novo como estava antes, porque a válvula nesse caso para mim estava segurando demais. Então, como ainda eu falo, é testes, tá? Pode ser que eu volte depois. Porra, a válvula do MWM ficou super 10. Não tenho do que reclamar, não estou reclamando disso. Mas por enquanto tá rodando sem a válvula termostática. Esse é um outro assunto também que eu tenho que fazer um vídeo só dele, mas eu vou dar uma pincelada agora, tá? Válvula termostática. Para que serve a válvula termostática? Você sabe? Vou dar minha opinião. Dei partida agora. A válvula termostática está fechada para vir para o radiador, fazendo a recirculação no bloco. 4 minutinhos já está lá nos 70 graus. Porque você não tem troca térmica, não tem hélice travada, não tem hélice de polia viscosa que fica circulando, girando o tempo todo. É elétrico, só vai ligar na temperatura que eu programei. Ok, então minha água está girando. Chegou nos 71 graus, que é a do MWM, ela abre para o radiador e fecha a recirculação. Ok? Ok, certo. Qual o sentido então de você abrir a passagem da bomba d'água? Abrir aquela chapa ali. Não é para dar mais vazão? O carro refrigerar mais rápido? Então a hora que chegou no 71, 76, 79, seja qual for a temperatura de trabalho que você pôr a termostática, após isso, ela não vai ficar jogando só no radiador? A minha com 3 minutos alcança a temperatura de trabalho sem termostática. Então se a termostática só serve para segurar a temperatura até nessa margem, 71, 76, 79, após essa temperatura, tanto faz se tem termostático ou não. Ainda mais se o carro trabalha quente como a L200. Ou tô falando besteira? Agora, se eu estiver falando besteira, por favor, comente tecnicamente, por favor, venha com argumentos técnicos, tá? Depois eu vou exemplificar isso que eu tô falando aqui. Ah, mas ajuda a passar. Se a válvula termostática, que já vieram com esse argumento, a válvula termostática ajuda a regular o fluxo que passa pelo radiador. Então, para que você fura 3 furinhos lá no bloco, por causa da junta, né? Ter 3 furos de um lado e não ter de outro, e aumenta a passagem da bomba d'água? São coisas que você tá me entendendo? Não sei. Se você tá aumentando a vazão da bomba d'água,
O que justifica você ter termostática? Lógico, quando você tem uma polia viscosa que está fixa ou uma hélice travada, realmente ela está puxando caloria ali da hora que você ligou o carro. Aí demora mais para subir a temperatura. Isso eu acho ok, justificável. Agora, quem usa eletroventilador, que não tem ventilação forçada, né, ela só vai ligar conforme chegar na temperatura, eu acho besteira, sinceramente. No meu caso aqui não auxiliou não, mas enfim. Agora vamos fazer mais testes, vamos realizar mais testes aqui para saber como que vai se comportar. Mas por enquanto a temperatura está sob controle. Eu vou dar um cacete nela mais tarde, vamos ver como que ela vai se comportar. Mas por enquanto com a bomba um pouco mais fechada. Depois eu vou ver a porcentagem e coloco para vocês aqui. Mas deu uma fechada boa, deu uma capada boa nela. Antes já tava meio brutal, saía de sinal assim, saía cantando pneu. Hoje já tá menos, tá? Então depois eu vou postar os dados de como ela se comportando e a porcentagem de pedal que o avanço está abrindo em marcha lenta. Aí vocês vão poder comparar com a de vocês aí. Mas é só uma relação para comparação, não quer dizer que seja absoluto, tá bom? Se caso necessário, eu dou uma abridinha novamente.